Você sabe o que está acontecendo nessa imagem? Ela registrou um bandido usando um gorro de Natal, mas o que ela tem de tão importante? Bom, esse mesmo bandido, de forma extremamente violenta, tirou a vida de um turista que visitava Balneário Camboriú no dia 26 de dezembro de 2023. E você pode estar pensando que essa, infelizmente, é só mais uma vítima de um latrocínio no Brasil. Porém, esse caso chama a atenção por um pequeno detalhe. Esse criminoso que estava usando um gorro de Papai Noel é um dos presos que foi beneficiado justamente pela chamada saidinha de Natal. Isso seria cômico se não fosse trágico. Até porque existem muitos casos como esse, de criminosos extremamente perigosos que receberam o direito à saída temporária da prisão. Esse benefício dado aos presos é muito criticado pela forma como ele é aplicado atualmente no Brasil. Por outro lado, alguns defendem essa medida, alegando que ela é uma forma de contribuir para a ressocialização do preso, que uma hora ou outra voltará a conviver em sociedade. Mas será que a saidinha realmente funciona? O que justifica criminosos de alto risco receberem a permissão de sair temporariamente da prisão? O que os dados nos dizem sobre isso? Afinal, existe alguma solução para esse problema? E como outros países lidam com essa questão? Bom, é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, se você gostar, pode deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. O que é a saída temporária? Bom, esse é um benefício previsto nos artigos 122 ao 125 da Lei de Execução Penal. Essa lei basicamente estabelece que o preso tem direito a sair por um determinado período da prisão. Essas saídas podem ocorrer para 3 situações: visita à família, estudo ou participação em atividades que ajudam o preso a voltar ao convívio social. A Justiça concede o benefício da saída temporária somente aos presos que cumprem os seguintes requisitos: estar em regime semiaberto. Nesse modelo, o preso pode durante o dia fazer cursos ou trabalhar em locais pré-definidos fora da prisão, mas tem que voltar à noite. Além disso, ele precisa apresentar bom comportamento no presídio. Se for a primeira vez que ele está na prisão, o preso deve cumprir no mínimo 1/6 da sua pena para ter o direito à saidinha. Mas se a pessoa já cometeu crimes anteriores, ela precisa cumprir 1/4 da sua pena para conseguir a saída temporária. Mas como funciona a saída temporária? Os presos, para terem acesso a ela, devem fazer um pedido na justiça, que pode autorizar ou não. Então, são os juízes que decidem caso a caso se o preso sairá ou não. Porém, o juiz também leva em consideração o posicionamento do Ministério Público e dos profissionais que administram a penitenciária em que o preso cumpre a pena. Por ano, podem ser concedidas até 5 saídas temporárias, de até 7 dias cada uma. Essas saídas geralmente são vinculadas a datas festivas, como Natal e o Ano Novo, a Páscoa, o Dia das Mães, Dia dos Pais e finados. Se juntar todas as saídas que os presos têm anualmente, são praticamente 35 dias de férias da cadeia. O preso é obrigado a fornecer o endereço da família ou de qualquer outro lugar que ele vai visitar durante o uso do benefício. Durante a noite é obrigatório ele permanecer na casa que ele está visitando, sendo proibido de frequentar bares, casas noturnas e locais parecidos. Esse benefício também é automaticamente bloqueado quando o presidiário comete algum crime nesse período ou quando descumpre as regras da saidinha. Então, se o condenado comete alguma dessas faltas durante a saída temporária, ele praticamente volta para o regime fechado, porque essa seria basicamente uma prova de que ele não é capaz de ressocializar e voltar a uma vida normal sem colocar em risco o resto da sociedade. Esse é justamente o objetivo inicial por trás dessa lei. A saída temporária é como uma avaliação que testa se o criminoso tem ou não condições de voltar ao convívio social e ir progredindo sua pena. Contudo, a saidinha, se por um lado ajuda na ressocialização do criminoso, por outro coloca em risco a população, que no final das contas acaba sendo uma espécie de cobaia desse teste. Afinal, se o teste não der certo, é porque o criminoso voltou a cometer crimes e possivelmente alguma vida foi perdida.
A primeira questão levantada nesse debate é o aumento da percepção de violência nas ruas. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, mais de 1.500 presos liberados para saidinha temporária do final do ano de 2023 não retornaram para os presídios. Num levantamento feito por essa mesma secretaria, entre 2015 e 2019, quase 25 mil presos não voltaram às unidades prisionais depois da saidinha. Isso seria uma média de aproximadamente 5 mil detentos por ano, que se aproveitam do benefício para fugir da justiça. Proporcionalmente falando, de todos os presos que recebem o direito à saída temporária em São Paulo, 4% deles não voltam para a prisão. Isso significa que eles terão que ser novamente presos pela polícia, correndo risco de novamente roubar ou até acabar com a vida de alguém. Estamos falando só de São Paulo, mas os dados do Brasil inteiro são ainda maiores. Segundo um levantamento da Folha de São Paulo, quase 57 mil presos tiveram o direito à saída temporária no final do ano de 2023, que aconteceu do dia 23 de dezembro até o dia 3 de janeiro. Porém, 4,8% desse total não retornaram aos presídios. Além da quantidade de presos liberados, chama atenção a qualidade desses criminosos. Entre os beneficiados está ninguém menos que Léo do Moinho, a principal liderança da maior organização criminosa do Brasil. Sim, um chefe do PCC, primeiro comando da capital, teve acesso à saidinha e adivinha, ele não voltou ao presídio. Outros que fizeram a mesma coisa e estão foragidos são os chefes do Comando Vermelho, que também está entre as maiores organizações criminosas do país. Eles são responsáveis pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro e foram considerados criminosos de altíssima periculosidade pelo relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Ou seja, o próprio órgão do Estado reconheceu que esses criminosos soltos eram de grande risco para a sociedade e mesmo assim eles foram soltos, porque de acordo com essa lei, esses bandidos atendem todos os critérios para o uso da saída temporária. Também temos outros presos envolvidos nos chamados crimes hediondos, que ainda podem receber o benefício. Entre os famosos estão Alexandre Nardoni, a Ana Carolina Jatobá, a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga e o Gil Rugai. Inclusive, a Elise já está até em liberdade condicional e virou um motorista de aplicativo. Me diz aí se você teria coragem de pegar uma caroninha com ela. A segunda questão que traz indignação para os brasileiros é a reincidência apresentado pelos presos liberados. E para entender isso, temos o caso do policial militar que foi baleado na cabeça por um bandido. Esse bandido, que estava nas ruas, recebeu o direito à saidinha, mas não voltou à prisão e estava cometendo mais crimes. No dia 5 de janeiro de 2024, o sargento da PM de Minas Gerais, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, morreu durante uma perseguição a dois criminosos. Porém, o detalhe dessa tragédia é a ficha criminal dos delinquentes. O autor dos disparos tem nada menos que 18 passagens pela polícia. E o seu parceiro, que também estava de saída temporária, tem 15 registros policiais, sendo que 2 deles são por homicídio. A vida de um inocente foi tirada, uma esposa perdeu o marido e uma menina perdeu o pai. Tudo isso foi feito por causa de uma tentativa de ressocialização de 2 criminosos. É por isso que é tão importante que esse assunto seja estudado, para sabermos se de fato essa lei tem um bom custo-benefício para a sociedade ou se pessoas estão morrendo porque a lei não foi bem planejada. Enquanto uns apontam esses casos como uma prova de que a segurança pública é falha, outros, como a Associação dos Magistrados Mineiros, atribuem essa fatalidade às desigualdades sociais. Esse grupo publicou uma nota lamentando a tragédia, mas culpando as desigualdades sociais pelo assassinato do policial. Um trecho da nota diz: "O ocorrido reflete a sociedade em que atualmente vivemos, cada vez mais violenta, armada e intolerante, recheada de ataques inexplicáveis por trás das redes sociais, não enfrentando os verdadeiros motivos da violência urbana, fruto da desigualdade social, falta de oportunidades de trabalho lícito aos egressos do sistema prisional, além da falta de perspectiva de futuro para inúmeras pessoas." Então, segundo esses magistrados, o bandido atirou na cabeça do policial, não porque ele é uma pessoa má e inconsequente, mas sim porque não tinha condições boas de vida, nem trabalho, e porque a sociedade é injusta. Esse é um dos grandes problemas
problemas da segurança pública atualmente, considerar o bandido como uma vítima da sociedade. O livro A Construção da Maldade, do Roberto Motta, desmente essa narrativa de que a pobreza é a causa do crime. Eu recomendo muito para você conseguir entender o que está por trás das injustiças que vemos no Brasil. Também, caso você queira se aprofundar nesse assunto, vou deixar também na descrição o livro A Destruição da Segurança Pública, que apresenta até estatísticas e indicadores sobre a situação da violência e criminalidade no Brasil. Alguns especialistas, inclusive, veem a ressocialização como uma consequência da pena e não como seu objetivo. O principal objetivo da pena, na verdade, seria o de retirar os criminosos da sociedade, já que eles não possuem condições de conviver em comunidade sem ferir os direitos do restante das pessoas. Portanto, a ressocialização acontece depois da aplicação da punição como uma ferramenta que ajuda na segurança pública. Porém, existem cidadãos que simplesmente não são ressocializáveis. E é aí que entramos num ponto fundamental: os exames criminológicos. O exame criminológico é uma ferramenta que ajuda a avaliar se o preso tem condições de voltar a conviver em sociedade. Apesar de ser uma evidência científica indicada por profissionais especializados, os exames são muitas vezes ignorados nas decisões judiciais relacionadas às saidinhas. Esse foi o caso do Lázaro Barbosa. Provavelmente você deve lembrar que este homem, em 2021, chamou a atenção do Brasil inteiro por ser um fugitivo da polícia. Ele ficou escondido em matas e fazendas por 20 dias até ser encontrado e baleado pela polícia. Esse criminoso foi o responsável pela morte, de forma brutal, de uma família no Distrito Federal. Mas você provavelmente não sabe que o Lázaro foi um dos beneficiados pela saída temporária. Sim, em 2016, ele aproveitou uma saidinha de Páscoa para fugir do presídio onde cumpria a pena por estupro. Ele foi recapturado, mas em 2018 conseguiu fugir da prisão. Então, desde 2018 ele era procurado pela polícia. Ele foi liberado da cadeia várias vezes, mesmo sua perícia psiquiátrica indicando que ele não deveria ser solto. Para você ter uma ideia, o seu laudo criminológico, elaborado por psicólogos em 2013, indicava agressividade, impulsividade e preocupações sexuais. O documento ainda afirmava que ele voltaria a cometer crimes. Entretanto, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para a progressão de regime. A partir de 2003, com a entrada em vigor da Lei nº 10.792, a Lei de Execução Penal foi alterada. Então, por exemplo, para um criminoso passar do regime fechado para o semiaberto, não é mais necessária a realização do exame criminológico. Com isso, a decisão sobre as saídas temporárias fica praticamente a critério dos diretores da prisão e aos juízes. Então, é a administração do presídio que emite os atestados de bom comportamento, e os juízes são quem tomam a decisão final de autorizar ou não o benefício. Porém, isso obviamente pode dar margens a erros de avaliação, já que nem o juiz, nem os diretores das prisões são profissionais da saúde mental ou peritos em comportamento. A polícia já tem dificuldade para prender o bandido, inclusive constantemente correndo risco de perder vidas. Aí, quando ela consegue prender, o criminoso recebe o benefício da saída temporária. Já vimos que no Brasil, do total dos presos beneficiados pela saidinha, há uma taxa de 4,8% que não retorna aos presídios. Então, isso nos faz pensar se essa realmente é uma política pública sustentável no longo prazo? Ou seja, será que a polícia dá conta desses 4,8% que não voltaram e se tornaram fugitivos? Bom, um dos principais desafios da polícia durante as saidinhas é saber quem realmente está apto a usar o benefício e, principalmente, como monitorar os beneficiados. Atualmente, o sistema prisional brasileiro já tem que lidar com a superlotação das prisões, somada à sua falta de funcionários. Isso torna praticamente inviável um acompanhamento individualizado do preso. Nos Estados Unidos, por exemplo, os presos, quando recebem a chamada liberdade condicional, passam a ser monitorados por um único agente, que o acompanha durante todo o seu processo de reinserção à sociedade. No Brasil, as instalações do sistema carcerário são, no geral, precárias
precárias. Isso naturalmente prejudica a ressocialização adequada dos presos. Logo, os presidiários que não vivenciaram a devida ressocialização dentro do presídio, quando forem experimentar as saídas temporárias, estarão colocando em risco toda a população. Além disso, as saídas temporárias já foram utilizadas para evitar rebeliões e acalmar os presos, por exemplo, o que acaba desviando do seu propósito original. Não é novidade que a saidinha coloque em risco a população, que pode ser alvo de crimes. Mas e se eu te dissesse que ela também deixa os próprios detentos mais vulneráveis? Alguns especialistas nessa área explicam que dentro das prisões brasileiras é muito comum líderes criminosos usarem os detentos que têm o direito a saídas temporárias para realizar serviços externos, como negociações, entrega ou recebimento de encomendas e até envio de recados. Então, os prisioneiros que saem recebem missões dos chefes das cadeias, o que coloca em risco sua própria liberdade e até sua vida. Bom, agora que sabemos como funciona e os argumentos contra e a favor da saidinha no Brasil, por que não ver como é em outros países? Afinal, a maioria deles apresenta baixos níveis de violência e criminalidade se comparados com a gente. Em alguns, como Portugal e a Itália, as saídas temporárias têm praticamente os mesmos requisitos que no Brasil. Mas, de modo geral, na Europa é mais comum a avaliação sobre as condições do preso de passar direto para a liberdade condicional. Se o indivíduo já cumpriu grande parte da pena, é comum ser realizada uma comissão que verifica se ele está apto a receber a liberdade. Ao invés de fazer isso de forma aleatória e gradual, eles verificam de uma vez só se o criminoso tem ou não condições de voltar a conviver em sociedade. Porém, alguns países na Europa também possuem o sistema de saídas temporárias. No Reino Unido e na Irlanda, a saidinha acontece somente no Natal, diferentemente do Brasil, que acontecem em várias datas comemorativas. E essa saída temporária só pode acontecer em casos específicos e com uma supervisão. A Espanha tem um sistema bem diferente. As saídas temporárias só acontecem em caso de morte ou doença grave de algum parente do preso, também no nascimento dos filhos ou por motivos importantes e comprovados. A lei da França permite a saída temporária, mas o prazo e os critérios para o benefício não são estipulados, ou seja, são os juízes que analisam caso a caso se o preso pode sair e quanto tempo ele pode ficar fora da prisão. Na Alemanha, a pena já é mais severa quanto às saidinhas. Lá existe a possibilidade de liberdade condicional, mas esse direito só é permitido depois que boa parte da pena é cumprida. Por fim, temos os Estados Unidos, onde cada estado cria a sua própria lei. Lá, as saídas temporárias, de modo geral, não são comuns. Os presidiários não são liberados para passar os feriados, por exemplo, fora da cadeia. Além disso, os programas de progressão de pena, como o passar do regime fechado para o semiaberto, têm diminuído no país. Normalmente, o que os presos recebem é a liberdade condicional. Em Nova York, o estado mais populoso dos Estados Unidos, nenhum condenado por crime violento pode deixar o presídio antes de cumprir 85% da pena na cadeia. E os que conseguem sair antes desse prazo precisam cumprir uma série de regras, como se apresentar ao agente responsável por ele, arrumar um emprego, ficar distante de parentes e amigos das vítimas, e até são proibidos de consumir bebidas alcoólicas. Agora, voltando à nossa realidade, qual seria a solução para a criminalidade no país? Será que acabar com a saidinha realmente é a única opção? Na verdade, não. Existem algumas possibilidades de lidar com isso. Só para você ter uma ideia, esse assunto é tão complexo que existem quase 50 projetos de lei no Congresso Nacional sobre as saídas temporárias, e a discussão já dura mais de 10 anos. A redução do benefício é uma opção. Em 2012, por exemplo, a até então senadora Ana Amélia propôs que o benefício fosse concedido apenas uma vez por ano e somente a presos com uma única condenação, ou seja, detentos que não apresentassem reincidência. Uma outra alternativa que é muito bem vista pela população é de fato acabar com a saidinha. Como eu disse, há uma série de projetos de lei que estão em discussão no Congresso. O mais recente foi em 2022,
2022, com a proposta do até então deputado Guilherme Derrit de alteração da Lei 6.579 de 2013. Essa lei, escrita pela senadora Ana Amélia, previa, como já foi mostrado, restrições às saídas temporárias. Porém, a proposta do Derrit é de acabar de vez com esse benefício. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda está aguardando a análise do Senado. A justificativa para esse projeto é a ideia de que a saidinha é praticamente um benefício adicional concedido ao preso, que já possui o direito à progressão para o regime semiaberto ou aberto. Algumas outras mudanças na lei da saidinha podem ajudar a reduzir os prejuízos dessa medida para a sociedade. Seguindo nessa linha, em 2019, foi aprovado o chamado pacote anticrime. Ele estabeleceu que os condenados por crimes hediondos, como estupro, sequestro e assassinato, que resulta em morte da vítima, não pode mais se beneficiar das saidinhas. Porém, a regra não é retroativa, então criminosos já condenados antes de 2020 vão continuar tendo direito a saídas temporárias. É por isso que criminosos tão famosos no Brasil por crimes bizarros ainda têm esse direito. Além disso, alguns defendem o fim do regime aberto e a adoção de regras mais rígidas para a progressão de pena. A justificativa para isso seria justamente dar à população a certeza de que a punição será devidamente cumprida pelos criminosos. Por isso, uma outra mudança proposta seria no sentido de retirar o benefício de condenados não só por crimes hediondos, mas também de crimes de cunho associativo, ou seja, quando integrantes de organizações criminosas se associam para a prática do tráfico de drogas, sequestros em massa ou outros crimes. Uma outra ferramenta para diminuir a criminalidade durante as saidinhas foi o projeto de lei 476 de 2023 da atual senadora Damares Alves. Essa PL, que está em análise no Senado, propôs agravar os crimes cometidos durante as saídas temporárias, assim como durante a liberdade condicional ou durante a prisão domiciliar. Isso seria uma forma de punir individualmente aqueles que usam do benefício para voltar a cometer crimes. O projeto de lei do Guilherme Derrit também propôs a exigência de exames criminológicos para progressão de regime. Somado a isso, seria obrigatório o monitoramento eletrônico, através, por exemplo, da tornozeleira eletrônica. Bom, se somarmos todas essas questões, chegamos à conclusão de que o maior problema da segurança pública no Brasil é a impunidade. Sabe aquela frase, o crime compensa no Brasil? Então, isso continuará sendo verdade se as leis não mudarem. Vimos que do jeito que está sendo aplicada atualmente, as saídas temporárias só aumentam a percepção de violência. Se um criminoso que já cometeu tantos crimes e já ficou tantos anos na cadeia tiver uma pequena oportunidade de sair da cadeia, ele, como já vimos, vai aproveitar essa brecha para cometer mais um crime. Afinal, para ele, mais alguns anos na prisão não farão diferença. Além disso, ele sabe muito bem que a punição no Brasil é relativamente frouxa, então sua pena possivelmente será reduzida. Se você trabalha todo dia de forma honesta para manter sua casa, sua qualidade de vida e o bem-estar da sua família, você precisa saber se as ações do Estado realmente te ajudam ou te atrapalham. Afinal, é você quem paga os políticos, os legisladores e os juízes. E também é a sua vida e dos seus familiares que estão em jogo. Então, se esse vídeo te ajudou a entender o que está por trás das saidinhas, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. A origem do problema da segurança pública no Brasil é muito mais complexa do que a gente imagina. Ela veio de ideias que pareciam boas, mas que na realidade só trazem caos e insegurança. Caso você goste desse assunto, eu recomendo muito os livros As Ideias Têm Consequências e Os Intelectuais e a Sociedade. Eles explicam muito bem a questão ideológica por trás desses debates. Os links de todos os livros estão aqui na descrição. Lembrando que você também pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.